In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na quarta-feira da 16ª semana depois de Pentecostes, celebrando São Lino. Daqui a pouquinho no Cânon Romano eu cito os três primeiros sucessores de Pedro. E Lino é o primeiro que digo. Se diz Lino Clemente, Cleto e Clemente. Pedro. Então, queridos, primeiro, é certo que as Sagradas Escrituras não recolheram tudo aquilo que Jesus diz ou fez. Aliás, as próprias Escrituras confessam isso. Né? E diz que não haveria espaço suficiente para poder narrar todas as maravilhas e todos os ensinamentos do Senhor. Então, por isso é tão importante também a tradição, né? Porque na tradição se recolhe tantos ensinamentos que, afinal, não foram deitados por escrito. Depois, é claro, há de se pensar que Jesus, criando um organismo vivo, que é a sua igreja, né? Primeiro, ele deixa que viva, que se desenvolva, né? Que caminhe por suas próprias pernas. Depois, ele respeita a lei da natureza, também a lei da natureza das sociedades. Então, deixa a coisa desenvolver-se segundo a sua natureza, a natureza de uma sociedade. É preciso assentar uma coisa bem firme que às vezes parecemos esquecer. Cristo é que é a cabeça da igreja. Cristo é que é o chefe. E o cetro de comando está na sua mão. E disso não se abre. Disso não se abre. Jesus continua e sempre será a cabeça da igreja. Como faz isto? Bom, em primeiro lugar, com certeza, ele exerce este seu poder de mando pelas duas grandes revelações que nós temos, e que era aquele documento que depois foi substituído pela Dei Verbum, mas que tinha se preparado de fontibus revelaciones, as fontes da revelação. Isto é, aquelas duas fontes da revelação que tem na igreja, isto é, a tradição e as escrituras. Em primeiro lugar, ele exerce o seu poder por aí, pela tradição, né? Por aquilo que a igreja vai transmitindo vivamente, por palavras e por documentos, né? E depois pelas escrituras, como elas estão aí canonicamente reconhecidas, aquelas que são canonicamente reconhecidas. Sim, mas esse também não é o único modo de exercício da chefia de Jesus sobre a igreja. Não é o único modo de chefia. Jesus exerce o seu poder com a sua presença continuada na igreja. Por exemplo, quando a igreja, e veja, isso foi feito no século XIX, quando a igreja assenta a infalibilidade. Então, a pontifícia, ali nós temos
um exercício. Quer dizer, quando a igreja coloca a necessidade de uma obediência filial ao magistério, ao seu magistério, extraordinário, ordinário, extraordinário. Mas também essa chefia é exercida pela inspiração de tantos homens e mulheres de igreja, nem todos necessariamente santos e com visões, mas com ciência, também com ciência. Os grandes doutores da igreja. Mas também com visões, com aparições, tantas reconhecidas oficialmente pela igreja como tais. É esta presença direta de Jesus Cristo na igreja que é preciso a gente, às vezes penso que nós muito pouco fazemos conta dela. E me parece que hoje realmente ela é a coisa mais importante. É o mais importante. Depois de tudo isso colocado, isto é, que Jesus Cristo ele realmente é o chefe da igreja, nós podemos entender por que este título, aliás, desprezado pelo antipapa Francisco, porque chamamos Pedro e os seus sucessores de vigários de Cristo. Vigários de Cristo. Vigário é aquele que está no lugar de. Mas não é o. O chefe é a pessoa de Jesus Cristo. E exerce, como que no seu lugar, o seu vigário. E na terra é o Romano Pontífice. Ele é o vigário de Cristo por causa disso. Ele não é o Cristo. Ele não é o Cristo. Jesus é outro. Ele é, será, Ratzinger, Wojtyla, Roncalli, é outro. Mas ele está no lugar de Cristo. É o seu vigário. É o seu vigário sobre a terra. Então, isso é preciso aceitar. Colocado tudo isto, digo da razão porque eu, pessoalmente, eu nem vou atrás dos argumentos de pessoas como hoje ainda eu vi essa afirmação que Bento XVI é o vigário é o Papa, enfim, não falo de vigário, mas Bento XVI é o Papa da Igreja ad vitam. Ad vitam. Ad vitam. Então, aliás, se coloca uma palavra em latim, pronto, acha que ali está toda a força da verdade. Não, com certeza que o Pedro foi escolhido ad vitam, para toda a vida. Enquanto viver, é o vigário de Cristo. Isso não há duvidar. Né? Agora, era natural, era da lei natural. Nós não temos a Escritura. E sequer nós temos algum escrito de Pedro, não sei se seria na Escritura, né? Mas nós temos o costume, a tradição na igreja, de que cessada a vida de um, cessada a vida de Pedro, ele fosse substituído por outro. Um outro vigário de Cristo. E surge aí Lino, depois Cleto também, Xisto, Cornélio, Cipriano. Não, ele já não sou papa. Lino, Cleto, Clemente. Tá bem. Então, e vai a lista dos 200 de papas sucessores de Pedro.
Tantos evangélicos erram nisso, pensando, não, Jesus deu as chaves a Pedro, e Pedro morrendo, acabou. Acabou a função petrina. Isso não é natural. Isso vai contra a lei natural de uma sociedade. Por mais que ela tenha a sua chefia ad vitam, terminada a vida, outro venha para o seu lugar. Isso é da lei natural de uma sociedade. Não pode viver sem cabeça. Cabeça visível também. Seria um monstro social. Então, sim, com certeza o Senhor dá este cargo, esta função a alguém, mas dá por. Mas é natural, é certo que cessar da vida de um, bom, então seja substituído por outro. Né? Agora, é também da lei natural, isso é do direito natural, que uma pessoa possa sentir-se inabilitada, incapacitada e, por todos os modos, impossibilitada de continuar no cargo. E renuncie. E continue viva. Mas já não exerce mais o cargo, a função. Deixa para outro. É natural. Isso é da lei natural de uma sociedade também. Mesmo que aquele cargo seja ad vitam, é natural que, por algum impedimento mais grave, a pessoa possa renunciar. Assim como é natural que ela não aceite o cargo, não perguntou Jesus tantas vezes a Pedro? Né? É natural que não aceite. E na lei da igreja não se impõe o cargo petrino. A pessoa é votada no conclave e depois de um tempo de reflexão, fica inclusive meia hora sozinha num lugar, né? Depois daquele tempo de silêncio, de solidão, ele entra de novo na aula do conclave e aí lhe perguntam, o senhor aceita? Aí ele diz, aceito. E se ele diz aceito, nesse momento ele é papa. Acabou o processo de eleição. Nesse momento, ele é papa. Mas você não é obrigado a aceitar? Ele pode dizer, não, eu não sou apto, eu fui lá, rezei. Não, eu não, por favor. Tantos homens humildes na igreja, eleitos, para não dizer também que tantos homens renunciaram. Bento XVI não é o primeiro papa a renunciar. Não é, não é. Se fosse uma grande novidade na história da igreja, mas não é. Antes dele, tantos outros já renunciaram. Vão querer negar agora? Não. E os outros eleitos, enquanto ainda vivo este, eram legítimos sucessores e exerciam como tal o mandato, enquanto aquele quietinho no seu canto já não tinha mais magistério, poder algum. Como não tem e não exerce Bento XVI. Alguém me diga um documento exarado por Bento XVI e que está vigindo em lugar dos documentos do antipapa Bento, Francisco? Isso é uma questão séria. Alguém me diz algum ato de governo da Santa Igreja de Bento XVI, depois da sua renúncia, que, afinal, porque veio dele, começou a vigir na igreja como lei? Não há. Ele não manda mais. Ele não manda mais. E o antipapa faz e desfaz e acabou. E acabou. Acabou. Então, sim, com certeza uma renúncia pode ser inválida. Aliás, o cânon coloca isso. Uma renúncia, com certeza, pode ser inválida. E ela tem que ser, por isso, livre. A
pessoa não pode estar sendo forçada a renunciar. Não pode estar sendo forçada a renunciar. Com certeza, eu já expus aqui quantas vezes, nós temos alguns bons motivos para dizer, mas parece que a renúncia de Bento XVI foi forçada. Ele teve até uma ameaça de morte. Um ano depois, um ano antes, revelado. Um ano antes, foi revelada uma ameaça de morte. Que força, que influxo teve isso sobre a sua renúncia? É difícil de a gente aquilatar e ficar sabendo e poder dizer. Vejam, aquele sistema suíço de segurança bancária das relações econômicas fez com que, ao tempo da renúncia, até ao dia da renúncia, no dia depois aquilo mudou, mas até ao dia da renúncia, por um bom período, fez com que a possibilidade da igreja de relação econômica fosse anulada. Não podia sequer pagar os funcionários. Não podia operar. Nada. Isso pode ser um... Não, e a gente desconfia, porque depois, no outro dia, ele renunciou, no outro dia já podia... Como assim? Por quê? Por quê? Depois temos a confissão da máfia de St. Gallen. Essa máfia de St. Gallen, que, bom, já no seu predecessor, sobre o seu pontificado, de João Paulo II, a máfia de St. Gallen exerceu todo o poder possível para atrapalhar o pontificado. João Paulo II. E se foi assim ao fim do seu pontificado, foi assim durante todo o pontificado de Bento XVI. Quem de nós não viu os horrores cometidos, os escândalos, todas as dificuldades do pobre pontificado de Bento XVI? Foi um horror aquele pontificado. Foi um horror. O que fizeram com esse pobre homem? Né? O que fizeram com o pontificado dele? Isso também. Bem, mas a verdade é que no dia de hoje, vamos colocar para resumir. A verdade é que no dia de hoje, 23 de setembro, festa de São Lino, Bento XVI rezou a missa, e não é a missa de Pio V, porque vós não me ouvis dizer se eu celebro missa em união com quem, porque eu rezo isso em secreto. Ó. Mas ele reza a missa de Paulo VI Buim, essa missa renovada, onde os fiéis ouvem, com quem, em comunhão com quem o sacerdote oferece a missa. Pois então, hoje, Bento XVI rezou missa, creio que já lá são 4, 5 horas adiantado, lá já rezou missa. Bento XVI rezou missa unacum, isto é, confessando, reconhecendo, dizendo que Francisco é Papa. Não ele, mas Francisco é Papa. Isso é um ato de renúncia. Ele, dia a dia, a cada missa que celebra, ele confirma, renova, faz de novo a sua renúncia. E agora? Advitam? Por que advitam? Que ele podia estar governando a igreja, eu digo com absoluta tranquilidade, certo que ele podia. Não só podia, ele devia. Mas tem todas as condições ainda de estar lá. Estar lá regendo a igreja ainda, tranquilamente. Com certeza ele podia ser Papa. Ainda teria reúne todas as condições. Mas ele quis renunciar. E cada dia de novo ele renova a sua renúncia.
no simples ato, para não dizer o resto, podia fazer tantos outros, já disse aqui tantos outros argumentos, mas cada dia quando celebra a missa, ele renova a sua renúncia e reconhece que, como ele mesmo diz, há um único Papa, que é Francisco. Eu não digo que é Papa, eu nego absolutamente ser o Papa. Mas ele, para ele é. Então, eu digo aos senhores bispos e padres que substituem o nome de Francisco e também fiéis, agora tem até bispo ensinando os fiéis a substituir, mesmo que o padre, o celebrante, o sacerdote, esteja celebrando una com Francisco, que na hora troque internamente o nome de um ato que não é sacerdotal, não adianta fazer isso. Mas eu vejo bispos e padres ensinando os fiéis a fazer isso, a troca do nome de Francisco por Bento. Isso é um ensinamento completamente errôneo. Desculpe, mas isso é uma idiotice. Uma idiotice. Não tem outra palavra. É uma idiotice. Então, mas de que adianta um sacerdote, às vezes até internamente, por fora ele diz Francisco, para não sofrer reprimendas e excomunhão, como eu sou excomungado nessa contra-igreja, graças a Deus, tá? Mas para não sofrer isso, então, externamente, diante dos fiéis, dos bispos e dos outros bispos e dos outros cardeais, enfim, diz o nome de Francisco, mas internamente se sente rezando missa em união com Bento XVI. Mas a que serve esse ato interno quando essa mesma pessoa sabe que Bento XVI reza em união com o falso Papa e antipapa Francisco? A que serve? Que lógica? Que razão há nisso? Não há lógica nem razão alguma. Não há, simplesmente não há. Bento XVI reza una com Francisco, eu rezo una com... É a mesma coisa que eu rezando una com o meu bispo, que é una com Francisco. Eu estou una com Francisco também. Posso até não dizer o nome dele, mas eu estou unido ao antipapa também. Porque o meu bispo está unido a ele. Então eu estou sem bispo, pronto. Não só estou sem papa, como estou também sem bispo. Pronto, acabou. A verdade é a realidade assim como ela é. Assim como ela é. Admitam, sim, com certeza o Senhor confiou a Pedro o seu cargo por toda a vida. Mas tem que se respeitar a lei ao presente. Rezamos por Bento XVI, que Nosso Senhor, sim, consiga ainda realizar uma grande e bela obra em favor da igreja remanescente, através deste pobre homem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.